Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Gênesis 2, de 4 a 9. Gênesis 2, de 4 a 9, que tem por tema porque Deus formou o homem. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Deus nos formou à sua imagem e semelhança. Então não precisa você ficar com rancor, com amargura, com tristeza, ficar se perguntando por que eu sou assim, por que Deus me fez assim, por que desse cabelo assim, por que o nariz assim, por que meu olho é assim. Não interessa tua pele, tua raça, tua cor, tua religião, não interessa se é pobre, rico ou não. O que interessa é que Deus nos formou nossa imagem e semelhança. Deus nos formou a sua imagem e semelhança. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz porque Deus formou o homem. Na passagem de Gênesis 2, 4 a 9. Mas antes da gente ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para que eu faça uso. Amém? Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo, Gênesis 2, 4 a 9, que tem por tema porque Deus formou o homem. Gênesis 2, 4 a 9, diz assim: Esta é a gênese do céu, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma serva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Glória a Jesus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o que a gente aprende aqui nessa passagem de Gênesis 2, 4, 9, a Bíblia descreve a criação do céu e da terra. A passagem enfatiza que Deus criou o universo e todas as suas maravilhas, incluindo a terra, com sua rica variedade de plantas, e até a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, do jardim do Éden. Amém? Glória a Jesus. Também a gente aprende aqui em Gênesis 2:4, né, que diz: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Não é verdade? No Gênesis 2, 5 e 6, ele diz: e nenhuma planta silvestre havia brotado na terra, nenhuma planta do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra, mas um jorro de água brotava da terra
e regava toda a superfície. Amém? Glória a Jesus. Então, o que a gente aprende aqui, né, é que nessa Gênesis 2, 4 e 9, descreve Deus como o Criador de tudo, desde o céu e a terra até a vida vegetal e humana, e a preparação do jardim do Éden com suas árvores especiais. Né? Mas, irmão, beleza, o senhor falou, mas por que Deus formou o homem? Né? O senhor ainda não falou. Por que Deus formou o homem? Aí aqui diz, na mesma passagem de Gênesis, de acordo com a narrativa bíblica ao Gênesis, Deus criou o homem para compartilhar sua imagem e semelhança, para que ele exercesse domínio sobre a terra e se multiplicasse, preenchendo com a sua presença. Amém? Glória a Jesus. Em termos mais gerais, a criação do homem pode ser vista como um ato de amor e desejo de Deus em ter um ser com quem possa se relacionar, compartilhar sua sabedoria e felicidade, e que seja capaz de amar e adorar. Então Deus nos criou para ser a sua imagem e semelhança. Deus nos formou para que nós passássemos todos os dias ao adorar e exaltar todos os dias. Não é verdade? Mas por que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? A Bíblia afirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no livro de Gênesis 1, 27. Isso indica que o homem foi criado com características que refletem a natureza de Deus, como a capacidade de raciocinar, ter livre arbítrio e se relacionar-se com Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, está dando para entender? Você está compreendendo por que Deus nos formou? Por que Deus nos fez sua imagem e semelhança? Deus nos fez e nos criou para que nós tivéssemos domínio e fosse uma pessoa responsável. Amém? Glória a Jesus. Ao criar o homem, Deus o designou como administrador da terra, com a responsabilidade de cuidar da criação, incluindo animais e plantas. Amém? Glória a Jesus. Então, por isso que Deus nos criou e nos formou, para que nós passássemos a ter compartilhamento de felicidade. Amém? Na narrativa sugere que Deus criou o homem para que ele possa experimentar a felicidade e a alegria em compartilhar com ele, bem como compartilhar essas felicidades com a sua família e com a sua criação, e com a criação de Deus para com o homem. Não é verdade? Então, Deus também nos criou para que nós fosse chamado a ter uma missão. Eu e você ter uma missão aqui na Terra. Deus nos chamou e nos deu uma missão. A Bíblia também descreve um chamado de Deus para o homem, que é o de amar, servir e adorar Deus de todo o seu coração e de cumprir sua missão na Terra, incluindo o desenvolvimento e o cuidado da criação e a propagação de conhecimento de Deus. Deus nos criou para isso, para uma missão de propagar a felicidade, de propagar o conhecimento e o desenvolvimento e a propagação do conhecimento de Deus. Não é verdade? E a intenção do relacionamento. Deus nos criou para ter intenção com o relacionamento. Que relacionamento é esse? No fundo da criação do homem, reflete o desejo de Deus de estabelecer um relacionamento com a sua criação, um relacionamento marcado por amor, cuidado e parceria. Amém? Glória a Jesus. Então deu para entender por que Deus nos formou? Deus nos formou para que nós fosse a imagem e semelhança dele. Deus nos formou para que nós tivesse domínio e responsabilidade. Deus nos formou para compartilhar felicidade. Deus nos formou para um chamado e missão. E Deus nos formou para ter uma intenção de relacionamento. Amém? Glória a Jesus. Então, por isso que no começo eu disse a vocês, não interessa a tua raça, a tua pele, tua cor, se tu é pobre, se tu é rico, tu é branco, preto, não interessa. Deus nos fez sua imagem e semelhança. E Deus também diz,
vocês foram ensinados a serem renovados do modo de pensar, revestindo-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, com justiça e em santidade proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora vamos orar. Se você puder, curve sua cabeça e vamos orar. Mas antes de orar, deixa eu ler só uma passagem que está no livro de Tiago 1,25, que diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que serviu, não esquecendo o que se viu e ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Amém? Glória a Jesus. Então Deus deseja que nós fôssemos o quê? Obediente a Ele. Não é verdade? Então o segredo é obedecer. E você vê que no começo, Satanás aparece para Eva e diz a ela, só que Satanás queria chegar a Adão, mas não tinha como chegar, né? Não era possível. O que foi que ele fez? Ele usou Eva para poder chegar até Adão. Não é verdade? Então Eva, com aquele cuidado, com aquele amor, lhe serviu a maçã, os dois comeu e agora o mundo está desse jeito que você está vendo aí. Não é verdade? Então vamos orar. Amém? Senhor, aprofunda-me em tuas palavras, Senhor. Senhor Deus, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a compreender seu significado mais profundo e conduze-me, Senhor, sempre ao mais entendimento. E revela, Senhor, revela-me os tesouros escondidos em tua escritura, porque eu desejo ter um coração receptivo a teu ensino e a tua palavra e a tua revelação, Senhor. Por isso eu te peço que transforme-me enquanto eu leio as tuas palavras e ajuda-me, Senhor, a ser diligente na tarefa diária de guardá-la na alma, na mente e no coração, Senhor. Mostra-me, Senhor, onde estou perdendo tempo que poderia ser mais bem utilizado na leitura diária da tua palavra. Por isso eu te peço que concede-me, Senhor, capacidade de memorizá-la e que ela possa, Senhor, ser gravada em minha mente e no meu coração, de modo a tornar-se parte de mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a entender, compreender e a guardar essas palavras no coração, na mente e no juízo. Senhor, eu te peço que ajude nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, eu te peço que ajude aquele que se encontra no leito de um hospital, Senhor, lutando pela própria vida. Que a tua poderosa mão o alcance, cure e salve, para a honra e glória do teu nome. Senhor, também eu te peço que ajuda, Senhor. Ajuda aquele que está se recuperando. Ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que quer ter um compromisso e um relacionamento contigo. Aumenta a fé de cada um, Senhor, e realiza o desejo do coração conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, por ter nos criado, por ter nos formado sua imagem e semelhança. Senhor, eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Eu te peço também que compartilhe, meu irmão. Por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Então aproveita o grupo aí do WhatsApp, compartilha para 3, 4 pessoas. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.